Easy Português. Aprenda com histórias. Podcast número 3. Um dia ruim. Todo mundo, alguma vez na vida, já teve um dia difícil. Em um dia como esse, parece que tudo dá errado. Pedro passou por um dia desses. O dia dele começou ruim logo pela manhã. Em seu trabalho, Pedro fazia parte de uma equipe responsável por desenvolver um projeto muito importante para a empresa. O projeto era bastante complicado e surgiram vários problemas. A equipe não estava conseguindo encontrar soluções para os problemas. Por isso, o projeto estava muito atrasado. Então, o diretor da empresa marcou uma reunião com os funcionários e deu uma bronca em todo mundo. Logo após, ele voltou-se para a equipe responsável pelo projeto e concentrou o sermão nos integrantes desta equipe. As reclamações duraram quase 2 horas, sendo que, em mais da metade deste tempo, o diretor se referiu apenas à equipe que Pedro fazia parte. Ele reclamou do comprometimento dos funcionários com o trabalho, falou que eles não tinham responsabilidade, não tinham compromisso com os prazos e metas da empresa. Em resumo, foi uma reunião terrível. No horário de almoço, Pedro ligou para Ana, sua namorada, para tentar relaxar um pouco, ouvindo a voz doce e as palavras carinhosas de sua amada. Conversar com Ana sempre melhorava o seu humor, mas desta vez foi diferente. A voz de sua namorada, que sempre falava com ele de forma amável, desta vez estava estranha. Ana disse um alô, bem formal, e disse de forma nada amigável: "O que você quer?" Pedro, por um momento, pensou ter ligado para outro número por engano, mas aquela era a voz de Ana, e pensou: o que aconteceu? O que eu fiz de errado para ela estar agindo desta maneira? Pedro tentou não se abalar e a cumprimentou. Disse: "Boa tarde", e perguntou a ela o que estava acontecendo e por que ela estava falando com ele com tanta frieza. Ana ignorou a pergunta. "O que você quer? Estou ocupado agora. Fala logo porque tenho que desligar." Pedro tentou avisá-la que estava tendo um dia terrível. Disse que só ligou para conversar um pouco com ela, para ver se o seu dia melhorava. Ana não se sensibilizou e continuou rude com ele. Pedro não conseguiu mais se segurar. Ele já estava nervoso por causa do trabalho e começou a discutir com Ana. E ela também aumentou o tom de voz. Eles discutiram feio, expuseram os problemas do relacionamento, falaram dos defeitos um do outro e, ao fim da ligação, as últimas palavras que falaram um para o outro foram xingamentos. Foi uma briga feia. Pedro já não sabia se o namoro dos dois ia continuar. Naquele momento, ainda com raiva, ele preferia que o relacionamento terminasse ali mesmo. O pior disso tudo é que ele não fazia ideia de qual era o motivo. Não sabia por que Ana estava tão brava com ele. Passou o resto do dia tentando se lembrar de alguma coisa que ele fizera para Ana ficar tão chateada. Não conseguia se lembrar de nada. Afinal, qual era o problema dessa mulher? Ele se perguntou. Com os nervos à flor da pele, Pedro nem se deu conta da hora. Não tinha noção de quanto tempo durou aquela terrível ligação. Ele não almoçou e nem se deu conta disso. E pior ainda,
tinha que ter se reunido com o pessoal da faculdade para terminar um trabalho que era para ser entregue naquele dia. Foi para a faculdade sem se dar conta de que estava indo. Se tivesse pensado, não teria ido às aulas. Não estava em condições de assistir aulas. No entanto, quando ele caiu em si, já estava dentro da sala, com um dos integrantes do seu grupo fazendo-lhe um monte de perguntas. Onde você estava? Por que não atendeu às nossas ligações? Trouxe sua parte do trabalho? Já estávamos ficando loucos. O professor disse que não iria esperar mais. Pedro demorou alguns minutos para se situar, para perceber a respeito de que o seu colega de classe estava falando. E quando se lembrou do que era e do quão importante era a entrega deste trabalho, começou a entrar em desespero, porque a disciplina era muito difícil e o trabalho que deveriam entregar valia muitos pontos. Não entregar esse trabalho poderia significar reprovação na disciplina. O mundo de Pedro começou a desabar naquele momento. Ele se deu mal e prejudicou seus colegas de grupo. Eles provavelmente reprovariam na disciplina por causa dele. Afinal, seus colegas tinham feito a parte deles no trabalho. Depois de falar que não tinha terminado a sua parte do trabalho, Pedro entrou em um estado de transe. Ele somente se lembra do desespero e da raiva nos rostos de seus colegas. Eles disseram alguma coisa e o professor também. Pela expressão deles, Pedro sabe que eram coisas bem ruins. Pela expressão deles, Pedro sabe que eram coisas bem ruins. Porém, ele não escutou nada do que eles disseram. Ele estava em um estado de transe. Pedro não podia acreditar no que estava acontecendo. Como tantas coisas ruins poderiam acontecer no mesmo dia? Ao chegar em casa, a sua mãe, assim que olhou para o rosto dele, viu que ele não estava nada bem e perguntou o que tinha acontecido. Pedro disse com a voz triste: Nada, mãe. Só quero descansar um pouco. E foi tomar um banho. Não quis jantar. Disse para sua mãe que não estava com fome. Foi se deitar com a certeza de que não conseguiria dormir naquele dia. Mas se enganou. Assim que se deitou na cama, dormiu rapidamente. Conjugação verbal. Verbos regulares no passado simples, ou, como falamos em português, pretérito perfeito. Vamos falar agora um pouco a respeito da conjugação verbal. A maioria dos verbos neste texto está no passado. Para ser mais preciso, no passado simples. Isso significa que são ações iniciadas e terminadas no passado. Porém, algumas dessas ações ainda têm consequências no presente. Apesar disso, em geral não usamos outro tempo verbal para diferenciar estas ações. Vejamos a conjugação de alguns verbos. Na segunda linha, temos a frase Pedro passou por um dia destes. Este verbo é da primeira conjugação. O radical é pas, a terminação é AR. Eu vou conjugar os verbos. Se vocês quiserem repetir, é bom para treinar os músculos que vocês normalmente não utilizam quando está falando seu próprio idioma. Repetir é bom para treinar. Então vamos lá? Verbo passar. Eu passei, tu passaste, ele passou, ela passou, você passou. Nós passamos,
vós passastes, eles passaram, elas passaram, vocês passaram. Vamos ao próximo verbo. Na linha 3, temos a frase: a equipe responsável por desenvolver um projeto. Este verbo desenvolver é da segunda conjugação. O radical é desenvolve, a terminação é R. Desenvolver. Eu desenvolvi, tu desenvolveste, ele desenvolveu, ela desenvolveu, você desenvolveu. Nós desenvolvemos, vós desenvolvestes, eles desenvolveram, elas desenvolveram, vocês desenvolveram. Próximo verbo, na linha 4, a frase: a equipe não estava conseguindo encontrar soluções. Verbo da terceira conjugação, radical consegue, terminação IR. Conseguir. Eu consegui, tu conseguiste, ele conseguiu, ela conseguiu, você conseguiu. Nós conseguimos, vós conseguistes, eles conseguiram, elas conseguiram, vocês conseguiram. Bom, só para reforçar, estes verbos estão conjugados no passado simples. São todos verbos regulares. E essa é a fórmula. Vocês isolam o radical, tirando apenas as terminações AR, ER ou IR. E repete o radical e só muda as terminações, que são essas em vermelho. Para a terminação AR, vocês vão repetir todas essas do verbo passar, essas terminações em vermelho. Simplesmente troca o radical e repete do mesmo jeito que está aí. As terminações em ER, vocês seguem o modelo do verbo desenvolver. Todas essa terminação em vermelho, é só repetir. E a IR, vocês repetem as terminações do verbo conseguir. Bom, é isso. Muito obrigado por ouvir esse podcast, por acompanhar essa edição. Obrigado pelo apoio de vocês. Até a próxima. Bons estudos.